Vamos lá, pessoal, voltando então, falávamos da competência da Justiça Federal e nós terminamos o módulo anterior fazendo a leitura do artigo 109, tá bom? O artigo 109 extremamente importante para a nossa matéria, é justamente sobre ele que nós vamos trabalhar hoje a nossa aula inteira, tá bom? Então vamos para a nossa tela. Eu havia mostrado para vocês alguns incisos que nós ressaltamos aqui, que são relativos à parte penal. Então nós temos o inciso 4º, o inciso 5º, nós temos o inciso 6º, o inciso 7º, o inciso 9º e o inciso 10º, né? Então esses são os incisos aí que dizem respeito à competência em matéria penal, tá bom, pessoal? Até porque o 109, ele traz também competência em matéria civil. Por isso que a gente não analisa todo ele. Aí todo ele você vai ver lá depois no processo civil, em outra oportunidade. Aqui nós vamos ficar nessa competência do artigo 109, que é a competência penal, tá? Parágrafo 5º do 109, leia aí comigo. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, e eu vou mostrar um negocinho para vocês, vou voltar um pouquinho a tela, ó, tá? Veja o que diz o inciso 5º, letra A, esse aqui de baixo, ó. Tá? Eu não pus ele em vermelho, por quê? Porque eu queria fazer justamente a ressalva lá no parágrafo 5º. Olha lá, as causas são da competência da Justiça Federal, né? Os juízes federais competem processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, tá certo? Então, direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. Vamos lá para o parágrafo 5º. Ele diz, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, então ele vai suscitar o Procurador-Geral perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, tá? Então pode ser até no aspecto criminal. Então, porventura, nós podemos ter este incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, ainda que nós tenhamos uma matéria, estejamos analisando uma matéria que seja de competência da Justiça Estadual, tá bom? No caso aí de grave violação de direitos humanos e sempre com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Tudo bem, pessoal? Então aí o parágrafo 5º trata do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Perfeito? Então temos aí o parágrafo 5º. Vamos começar agora com a questão dos crimes políticos, que está lá no inciso 4º, tá? Eu vou voltar um pouquinho a tela, porque eu quero mostrar o inciso 4º novamente. Olha lá, o inciso 4º está aí. Nós vamos começar um inciso por um, tá? Estamos aqui. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, etc., etc., excluídas as contravenções. O que são crimes políticos? Então vamos lá, ó. Então, crime político, vamos começar analisando o inciso 4º. Leia aí comigo. Em regra, há 3 critérios para se considerar político um crime. Tá? Isso a doutrina diz, pessoal. Um primeiro critério, que é o critério objetivo, que leva em conta os bens jurídicos lesados. Assim, seriam políticos os crimes previstos na Lei 7.170, de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, tá bom? Então, um primeiro critério, que é o critério objetivo, leva em conta os bens jurídicos lesados. E aí, então, nós teríamos os crimes previstos na Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional. E o que diz a Lei de Segurança Nacional no artigo 1º? Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, olha aqui o bem jurídico lesado, integridade territorial e soberania nacional, então qualquer crime que coloque em risco, que lese ou exponha a perigo de lesão a integridade territorial e a soberania nacional,
seria um crime, então, político. Segundo, o regime representativo e democrático, também a federação e o Estado de Direito. E terceiro, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Tá bom? Então, é importante aqui o seguinte, nós temos esse critério objetivo, é um dos critérios do crime político, tá bom? Para considerar um crime político, um dos critérios é este critério chamado de objetivo. Objetivo por quê? Porque ele leva em conta os bens jurídicos lesados. E aí o artigo 1º da 7.170 de 83, tá bom? Isso é o que a doutrina diz, tá? Isso é o que você vai encontrar. Perfeito? Agora, nós temos um critério subjetivo. Vamos para a nossa tela. O critério subjetivo é aquele que leva... Lembra que eu falei? São 3 critérios. Então, nós temos um critério subjetivo. O critério subjetivo leva em conta a motivação do agente. Então, para caracterizar um crime político, teria que ter a motivação política. Que motivação seria essa? Atentar contra os interesses políticos do Estado. Então, aí, para muitas parcelas da doutrina, o que caracteriza um crime político, na verdade, seria a motivação, e não o bem jurídico lesado. E, por fim, nós temos o terceiro critério, o critério misto, que considera tanto o bem jurídico afetado, para caracterizar um crime como político, quanto a motivação do seu autor. Tá? Esse é o critério brasileiro. O Brasil, então, adotou, segundo a doutrina, o chamado critério misto. O critério, então, chamado de misto. Perfeito? Então, o Brasil adotou aí o critério misto, justamente porque, vou pôr a nossa canetinha de novo, porque ele adota tanto o subjetivo quanto o objetivo. Perfeito, pessoal? Tá? Então, vejam bem, só que nós temos um probleminha. Aí nós temos um probleminha. A Lei de Segurança Nacional, a 7.170 de 83, foi revogada. Não é? Então, esse critério de crime político, será que ele ainda existe? Porque eu tenho certeza que quando eu comecei a falar da Lei 7.170, você disse, a lei está revogada. O professor está tratando de lei revogada na aula. E eu tenho certeza que você deve ter atentado para isso. E eu sei disso. Por que nós demos isso? Para que você saiba que, para caracterizar um crime político, nós temos 3 critérios. O critério objetivo, que leva em conta o bem jurídico lesado, o critério subjetivo, que leva em conta os interesses do agente, e o critério misto, que até então, vigendo a Lei 7.170 de 83, a Lei de Segurança Nacional, o Brasil adotava. Só que aí, vamos para a nossa tela, a Lei 7.170, ela foi revogada pela atual Lei 14.197 de 21, que acrescentou ao Código Penal um capítulo novo. Acrescentou, na verdade, um título, o título 12, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então agora, pessoal, nós não temos mais a Lei de Segurança Nacional. O que é que nós temos? Nós temos a Lei 14.197, que é um diploma alterador, que na verdade ela acrescentou, Ela acrescentou um título ao Código Penal dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. A pergunta que fica, que está rolando hoje na doutrina, e a gente está fazendo um estudo já sobre isso, eu tenho estudado muito essa questão dos crimes contra a segurança nacional, tenho vários artigos publicados sobre esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, Eu sou colunista de um periódico jurídico chamado Empório do Direito, e aí eu então remeto você lá, emporiododireito.com.br, emporiododireito.com.br, e você vai lá na coluna, tem lá colunas, procura a minha coluna, que é de quinta-feira, clicou ali, aparecem todos os meus artigos. Eu tenho vários desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, todos eles analisados, tá bom? E aí justamente o que nós estamos debatendo atualmente é isso. Será que ainda nós temos crimes políticos no Brasil? Porque esse critério de crime político, ele vigia, tanto seja do critério objetivo, subjetivo e misto, ele tinha relevância quando nós tínhamos a Lei 7.170. Mas será que agora, com a Lei 7.170 tendo sido revogada, nós não temos mais crimes contra a segurança nacional? Hoje em dia, o que nós temos no Código Penal
são crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então a pergunta que fica, vamos para a nossa tela, é a seguinte: com a revogação da Lei de Segurança Nacional, não haveria mais crimes políticos no Brasil? Ou seja, acabaram os crimes políticos? Ou será que alguns crimes inseridos no Código Penal pela Lei 14.197, essa que criou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, será que alguns desses podem ser considerados políticos? A discussão é severa, a discussão é bem interessante aí, viu, pessoal? E eu coloquei até alguns crimes aqui, só para você ter uma ideia, de alguns crimes que a nova lei inseriu no Código Penal. Veja aí o atentado à soberania. Esse crime atenta contra o quê? Contra a soberania nacional, ou seja, contra os interesses da nação. Tá? Então, o bem jurídico protegido aqui é a soberania nacional. Então, nós poderíamos considerar esse crime político? Eu acredito que até poderia. Então, nós ainda temos crimes políticos no Brasil? Se nós encararmos dessa maneira, sim. Tá? Agora, outros negam, dizendo não, porque a Lei de Segurança Nacional foi revogada. Tá? Veja o atentado à soberania aí. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Olha que loucura, invadir o país. Reclusão de 3 a 8 anos, tá? E a pena aumentada de metade até o dobro se declarada guerra em decorrência dessas condutas. Se o agente, parágrafo 2º, participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio e soberania de outro país, então são crimes que atentam contra a soberania. Veja, esses crimes são recentes, tá, pessoal? Poucos meses de vigor, de vigência. Depois nós temos mais, olha, atentado à integridade nacional. Me acompanhei. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Vejam que interessante isso, tá? Reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Temos também o crime de espionagem, entregar a governo estrangeiro, a seus agentes, ou a organização criminosa estrangeira, tá? Documento ou informação classificado como secreto ou ultra-secreto nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional, etc, etc, etc. Então preste atenção aqui. O grande X da questão. O grande X da questão é: nós ainda temos crimes políticos no Brasil? Mesmo com a revogação da Lei 7.170, tá? E aí, portanto, essa é a questão que vai ficar, tá bom? E vamos ver um último crime aqui que eu gostaria de ver, juntamente, só para mostrar para vocês que foi inserido pela nova legislação, está aí na nossa tela, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu tenho, inclusive, um artigo escrito sobre esse crime, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Olha, os interesses aqui envolvidos, não é? Os bens jurídicos envolvidos aqui são muito grandes. Então, eu acho que ainda, dependendo da vertente que nós considerarmos, dependendo daquilo que nós consideramos como crime político, do critério que nós considerarmos, e ainda que a gente continue utilizando o critério misto de crime político, eu acho que dá para inserir esses crimes aqui como políticos. E a competência destes crimes seria da Justiça Federal. Tá bom, pessoal? Por força do inciso 4º do artigo 109. Perfeito? Vamos fazer um intervalinho? Já já nós estamos de volta.